Olá a todos, eu me chamo Anderson, eu sou natural da cidade de Maceió e atualmente estou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo doutorado em Artes Visuais, História e Teoria Crítica da Arte na Universidade Federal. Eu vou apresentar para vocês um pequeno recorte da minha tese de doutorado, que já se encaminha para a defesa. São alguns apontamentos que eu trabalho como hipótese, como investigação, como problemática. Eu pesquiso uma coleção chamada Coleção Perseverança, que foi originada de um episódio que violentou pais e mães de santo, que silenciou os terreiros de candomblé do estado de Alagoas, principalmente da capital Maceió, em 1912. Um episódio chamado O Quebra de Xangô, orquestrado por um grupo miliciano que tinha como alvo atacar o governo, porque ele ia se reeleger na época, e como justificativa para quebrar os terreiros, eles usaram a falácia de que este governador frequentava e ajudava a manutenção desses terreiros. Em 1º de fevereiro de 1912, ocorreu esse episódio que se prolongou por alguns outros dias, e uma operação militar que se prolongou também por anos. Os objetos que foram tirados das casas dos pais e mães de santo nesse dia, eles foram levados para uma sede, chamada sede do Bloco de Morcegos. Essa é a primeira foto do dia, é a única foto, o único registro que tem dos objetos expostos na sede do grupo, a Liga dos Republicanos Combatentes, que arquitetou o plano. Esses objetos alguns foram vendidos, os que valiam muito, outros foram queimados na frente das casas que foram invadidas. Passaram-se os anos, esses objetos foram, logo em seguida ao quebra, eles foram doados para a Sociedade Perseverança, e em 1950, 2 pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico acharam esses objetos abandonados no porão dessa antiga sociedade que tinha falido. Daí, essa coleção recebeu o nome. Mas a minha intenção aqui não é contar totalmente essa história, é apenas um indício, mas é falar de uma investigação que eu venho pensando e falando dessas impressões de que esses objetos eles foram considerados como bugigangas, e pelo Jornal de Alagoas, o principal periódico que financiou esse quebra-quebra, mas ainda tentar desmistificar que esses objetos eles não vieram da África, ou se vieram da África, desculpa, como menciona o jornal, trazido por esse pai de santo chamado Tio Salô. Era um pai de santo conhecido como Beato Salô, que morava na região do Recôncavo Baiano, que ia sempre à África e trazia as bugigangas, como o jornal fala, e vendia pelos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Só que a gente faz uma investigação desses objetos, a gente vai notar que essa é a foto onde esses objetos atualmente se encontram no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na cidade de Maceió. São mais de 200 objetos em várias categorias, como indumentárias, adorno, instrumentos musicais, estatuárias, entre outros. E a minha investigação é tentar identificar aqui e apresentar para vocês alguns indícios que me diz que esses objetos foram produzidos em Alagoas por africanos ou afrodescendentes e não trazidos da África. Eu selecionei alguns materiais, aqui alguns objetos, para que a gente possa entender mais ou menos por onde eu caminho, né, por essa investigação, apontando ou que talvez, eu não tenho como afirmar se esses objetos foram trazidos, mas que eles foram remodelados. Mas a minha afirmação, a análise que eu fiz até então, me permite afirmar que grande parte deles foram produzidos lá. A primeira questão que eu trago é essa bolsa aqui, chamada bolsa tipo capanga. É uma bolsa que diz que tem procedência africana, mas ela apresenta, porventura, 7 moedas. Essas moedas elas são 4 da República do Paraguai e 4 do Brasil. Então, a gente faz uma investigação, uma análise sobre ela a princípio, e a gente vai ver que essa bolsa ela tem uma representação de alguns indícios que diz que foi feito lá. Alguns escravizados, e Alagoas mandou uma tropa de militares para a Guerra do Paraguai. Eu não vou a fundo, mas eu fico aberto para questionamentos depois. Aqui são as moedas, a moeda original do Paraguai e as moedas da bolsa. Outro é esse capacete, analisado por Raul Lodi, que diz que é de Xangô. Pelo tripé, ele está relacionado a Exu
no seu topo, só que dentro dele tem um jornal costurado, um jornal que aproxima ele que ele seria do então governador acusado de proteger os terreiros, Euclides Malta. Esse é um recorte de jornal costurado dentro do capacete. Aqui é uma coroa de Xangô, nitidamente, a gente vê o reuso do latão, né, da lata reciclada, a tinta rala pintada, então era comum esses negros produzirem com material reciclado, né? A coleção está cheia de objetos assim, de peças que têm elementos diferenciados, acoplados. Isso é um grande indício de procedência do uso da soda, do corte da lata. Outra é essa cesta de ovo, de fruta, que tem um prato dentro, que foi reutilizada para servir como um adê, uma espécie de coroa, que a gente pode ter uma relação com a divindade Oxum. Tem outras interpretações sobre essa coroa, como a questão da moeda islâmica, da lua, que representa também o islamismo, como também a Oxum. Então, são traços, indícios que me dizem que tem essa intenção de fabricação local. Aqui na questão da estatuária, que é muito importante, que aproxima muito da prática dos ex-votos, dos riscadores de milagres, e a escultura paramentada com roupas da Igreja Católica, né? Da missa, enfim. E quando a gente tira, a gente vê o menino Jesus no colo e o risco da boca, os olhos, a questão do esculpir muito próximo desses ex-votos. Aqui uma outra escultura também de Xangô, muito mais aproximada ainda, né? O prego no Menino Jesus aí está relacionado a Santo Antônio e a Xangô, naturalmente, no Nordeste. E é isso, essa é a investigação que eu tenho feito. Tem outros indícios que eu poderia aqui ficar falando, como eu disse, são mais de 200 objetos, que me permite apontar que o negro ele manipulou esses objetos, entendendo essa produção local, entendendo essa feitura, a necessidade que os Xangôs, que era o nome popularmente conhecido, não se chamava, em Pernambuco e em Alagoas, não se chamava de candomblé, mas o nome do próprio orixá, a casa de Xangô, ou ritual de Xangô, e que me diz que aproxima muito essa coleção de uma feitura de uma mão afro-alagoana, de negros que entendiam da forja, da técnica, entendiam a necessidade local, da proximidade do cotidiano dos negros, dos africanos de diversas etnias. Essas peças, elas me apresentam, elas nos apresentam a questão da diversidade étnica por Alagoas, os Xangôs de Alagoas não serem constituídos de um rito puro, mas sim de um sincretismo, uma relação com a Igreja Católica, com o rito malê, com o rito nagô. Então, isso tudo está presente dentro da coleção. Como eu mencionei, são apenas alguns apontamentos que eu trabalho no artigo, pensando essa construção estética a fundo, analisando esses objetos que trazem indícios do homem afro-alagoano, ou como eu apresento, de um artista afro-alagoano que estava imbuído em entender o cotidiano, as necessidades, e estava muito mais preocupado de construir suas narrativas, as memórias, e imprimir nessa estética do sagrado, né, as suas necessidades e as necessidades do terreiro. É isso, agradeço a oportunidade e fico aberto para qualquer questionamento.